intervenção divina foi Noé com a Arca de Noé. Quando acaba o dilúvio, que ele vai repovoar a terra, então esses eventos que ordinariamente precisariam de muito tempo para acontecer, nesse cataclisma, eu os condenso cronologicamente num curto período de tempo. Aí, quando Noé sai da arca, ele pousa, de acordo com a Bíblia, nas montanhas de Ur-Ratu, Ararat, como eles falam, que seria alguma coisa perto da atual Armênia, Turquia, Rússia. Ele sai. E ali começa a formação da civilização humana. É interessante que o berço da civilização é a Mesopotâmia. E foi na Mesopotâmia que os sumérios inventaram a escrita. E quando eu pego os primeiros traços de escrita da humanidade, eu descubro que eles falam quem eram eles. E os sumérios diziam que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que aqueles que sobreviveram ao grande dilúvio eram descendentes dos que moravam no jardim de Edim, ou Edenu, que é a mesma raiz da palavra Éden, que aparece na Bíblia. E que eles foram expulsos desse jardim paradisíaco, houve um dilúvio e eles são os descendentes. E eles começam a povoar a terra. Aí, o curioso é que essa mesma história do dilúvio, de um jardim paradisíaco, ela não está só na Suméria. Você encontra entre os índios incas, maias, astecas, em vários povos ao redor do mundo. Ela não é uma coisa exclusiva daquela região. E ali começou o berço da civilização. Depois vem o Egito. Vou deixar China e Índia de lado aqui do meu modelo por enquanto. Tem lugar para eles, mas só para facilitar. Aí vem o Egito, depois vem os hititas, vai povoando os jafetitas, vem a parte ali do Oriente Próximo, aquela coisa toda, e aí a civilização vai sendo formada. E mais ou menos uns 2000 anos depois disso vai vir Moisés e vai escrever ali o Gênesis e tudo mais. É lógico que eu apresentando esse modelo rapidamente assim, para o pessoal entender, uma pergunta liga. Então a Bíblia apenas plagiou esses mitos, que já existiu antes da Bíblia. O épico do Gilgamesh, Atrahasis, Utnapishtim. Eu tenho modelos literários para dizer que a Bíblia não plagiou esses mitos. Vou dizer de maneira simples alguns deles. Todos eles eram politeístas. A Bíblia é o único que quebra o ciclo e coloca um monoteísmo. Segundo, todos esses mitos, sem exceção, colocam os deuses como filhos do universo. O universo se autoengendrou ou sempre existiu. E depois que vieram os deuses, a Bíblia é o único que coloca Deus antes do universo. Nenhum outro modelo criacionista da antiguidade humana coloca os deuses antes do cosmos. Os deuses são filhos do cosmos. O único que Deus é o originador do cosmos é o modelo bíblico. Nenhum mito no estudo da literatura suméria ou do Antigo Oriente Próximo plagia um mito anterior para simplificá-lo, sempre era para ampliá-lo. A Bíblia apresenta um relato muito mais curto, muito mais conciso, que mostra uma independência literária do que havia antes. Então, por isso que literariamente eu tenho que encaixar a Bíblia fora. E dizer que essa história de uma catástrofe da Terra foi algo tão sério que até as primeiras civilizações humanas deram testemunho dela. E a Terra, com tudo que a gente vê hoje, os fósseis, as montanhas se elevando, uma série de coisas, na minha opinião, é como se fosse uma enchente. Quando eu estava indo para o colégio, estava aquela chuva. Aí você olhava, depois que a água ia embora, deixava aqueles veios assim, aí eu ficava brincando gigante. É isso aqui que o dilúvio deixou na Terra. E um último argumento aqui, só para entender. Por exemplo, hoje, até tem uma hora que eu perguntei para o Sérgio, ele confirmou, a água em Marte. Como é que a pessoa sabe que havia água no planeta? Pelos veios deixados, pelas imagens. Marte tem as imagens da Terra. Então a Terra foi um grande mar. Ela foi inundada, o planeta inteiro. Para onde foi essa água? Olha os polos. Congelaram. Se os polos derreterem, você tem elevação do nível do mar tranquilo. Você tem os aquíferos, você tem águas, lençóis freáticos. Então nós temos água suficiente para inundar o planeta. Essa em síntese... mas termina aí que depois eu falo, porque tem uma visão errada da Terra, viu? Essa em síntese é a minha ideia do que seria o dilúvio. E as montanhas, ou a tectônica de placas e tudo mais, seria mais ou menos a ideia. Mas pode corrigir minha visão errada. Não. Primeiro falar do dilúvio, né? Assim, cara, eu não entendo nada de Bíblia, viu? Não, Zero. Talvez, pode ser que a Bíblia tenha toda uma
uma linguagem, vamos dizer... Como Poética? pode ser? Pô, não sei se é poética, né? Mas simbólica e tal. Porque, por exemplo, eventos catastróficos na Terra aconteceram. Pelo menos 5 grandes deles, que são as 5 grandes extinções em massa. A última, 66 milhões de anos atrás, que muito provavelmente foi a que acabou com os dinossauros na Terra, que a gente hoje não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que tenha sido o asteroide que bateu ali onde é Chicxulub hoje, mas também tem as trapas de Deccan, que é um evento vulcânico, de vulcanismo muito grande que teve na Terra, que pode ter ajudado. Essas duas coisas podem estar ligadas uma à outra. Agora, o ano passado, descobriram 2 crateras na África que datam da mesma de Chicxulub, então pode ser que não tenha sido um asteroide só, pode ter sido, tenham sido vários e tudo mais. Mas o que importa é, depois desse impacto e tal, teve tsunami, isso aí a gente já consegue medir a altura dela, até onde ela chegou e tudo mais, e isso, logicamente, ajudou para acabar com a vida na Terra. E depois de tantos anos, milhões de anos, milhares de anos, a vida começou a florescer de novo e tal, porque aí as coisas foram acalmando. Aliás, foi até bom, porque aí os mamíferos tiveram a chance, né, de estar aqui e tal. E aí tem toda a história do planeta. Tem um livro muito legal que chama O Dia... Como que é? É o dia depois da morte dos dinossauros, sabe? É um livrinho muito, muito interessante. O cara conta tudo isso aí com as coisas da geologia e tal. Agora o negócio da Terra com relação à água, cara. A Terra é um planeta rochoso. A gente tem muito pouca água. Se você fizer a relação de água, da massa de água com a massa do planeta, é muito pouquinha. Ganymedes, Europa, Encélado, que são essas luas aí dos planetas, tem muito mais água. Tem 90% do volume da massa do objeto é água. A Terra, ela tem muito pouca. A gente fala que 70% da superfície da Terra é coberta de água. Cara, mas a superfície da Terra não é nada perto do planeta, entendeu? Se você vai entrando ali, manto, núcleo interno, núcleo externo e tal, a quantidade de água vai ficando muito pequenininha, muito mesmo. Então, assim, muita gente fala, né? Ah, não, a Terra tem água pra caramba. Não tem, tá? Então, por isso que a gente chama a Terra do quê? Planeta água. Rochoso. Eu tô brincando. Não, tem o pessoal que fala planeta água. Mas a Terra, na classificação, ela é um planeta rochoso, que ela é muito mais... Por isso que a densidade, se a gente tivesse tanta água assim, a densidade do planeta seria muito menor. E a densidade da Terra é a densidade de rocha mesmo. Então a Terra é um planeta rochoso. Não quer dizer que a água também vai acabar, fique tranquilo, tá? Tem água suficiente aí para... E tem mais água sendo descoberta. Mas você acha que a água que tem não seria o suficiente para cobrir toda a Terra numa catástrofe? Para cobrir toda... Suponhamos, se as calotas... Não, se as calotas todas derreterem, eu acho que não. Acho que sobraria ainda bastante terra, entendeu? Porque geralmente o que eu já ouvi, a explicação é essa, mas eu também, como falei, aí entra a área que eu não domino. Eu queria só aproveitar uma coisa aqui, aproveitar que ele até tá esperando lá, tá preocupado, eu quero mandar aqui um abraço pro Vilela, eu não posso esquecer. Grande Vilela. Grande Vilela. Aliás, eu vim ao Flow, né, o primeiro que me levou lá foi o Vilela, depois ele apresentou pro Flow aqui, eu fico feliz, Vilela, abração pra você. E hoje eu tenho um bate-papo com ele também, à noite lá, vou falar sobre Maria Madalena, e quero revelar uma coisa. O Vilela, a primeira vez, ele me falou assim, cara, você um dia não aceitaria, eu não conhecia ainda o Sérgio, nem tinha vindo aqui, conversar com um ateu, o Sérgio Sacani e tudo mais e tal, eu não conhecia o Sérgio. Aí na época eu falei assim, Vilela, de boa, briga eu não gosto. Porque quando falava assim, conversar, ele tava tendo muita treta Falar, desculpa, briga eu não gosto. Aí passou isso, morreu. Quando foi agora, o Sérgio esteve lá. Foi semana passada? Foi, semana passada com o Pedrão. Aí ele falou comigo, cara, eu tenho uma proposta pra você. Ele falou que eu perguntei, o Sérgio não teve aqui tudo, eu perguntei, cara, você topava conversar com ele? Ele falou, claro, numa boa. Vamos marcar você. Eu falei, cara, eu vou com ele pro Flow semana que vem. A gente marcou até um horário especial. Falou, puxa vida, mas eu queria vocês aqui. A gente vai ter que ir um dia lá, viu? Um dia vamos lá. Vamos lá, assim, Vilela. Marca aí que nós vamos. Sabe, Vilelas? Não, eu tive lá e ele... o Vilela, assim, bom, Vilela é brother, né, cara? Ele falou que eu podia mandar um abraço pra você, que vocês são brothers. Não seria antiético falar isso. Eu tô sacaneando ele aqui, que ele se fudeu, mas a gente é brother e não tem nada disso, na verdade. Isso aqui que tá acontecendo hoje tá... porque...
foi assim, sem... Bom, eu não consulto a agenda das outras pessoas pra fazer a minha. Então Claro. não tem nada de... Não, na verdade, hoje tô você- furando o olho dos outros, não tô furando o olho de Não, ninguém. hoje vocês até adequaram também a minha agenda. Eu pedi, né? Porque tava com... Inclusive, que horas tem que ir embora, né? Ele tem embora já tenho que ir, porque eu tenho que falar com ele lá. Vou falar sobre Maria Madalena. Então vamos pras perguntas. Vamos para a pergunta. Só uma coisinha final Vai aqui. lá. Eu queria inaugurar, e eu agradeço que o Sérgio me permitiu isso, uma espécie de... Eu não gosto da palavra debate, mas vou usá-la na falta de outra. Eu não gosto da palavra debate, mas eu vou usá-la na falta de outra. Debate onde você consegue concordar e discordar com classe. E o Flow me deu essa oportunidade hoje. Claro. Você entendeu? É porque a galera odeia o traidor, mas ama a traição. É verdade. Todo mundo quer saber a treta e tudo mais. E olha, eu acho que esse que é o legal. Eu pus meu ponto, o Sérgio pôs aquele, e a gente sai daqui, eu tomo meu coquetel não alcoólico, que eu não sei se ele bebe. Eu não bebo. Então Eu tomo pronto, meu então, ó, eu energético já aqui, tô um passo de ser crente, ó, já não bebe. Já tô um passo de ser crente. Ah, mas se eu te falar, eu tô zoando. Mas ele cheira um pó. Já deu porra. Mas brincadeira, Deixa gente, eu mas ver aqui. numa boa, viu? Valeu mesmo. Não, que é isso, cara. Tá Ó, demais. O Minuto Jovem mandou aqui, ó. Grande Salve, Minuto Jovem, Matheus. salve, salve, família. Abraço Igor, Serjão e Rodrigo. Admiro muito vocês e fico feliz por estarem conversando no Flow. Rodrigo, sou evangélico e conhecer um pouco sobre o universo aumentou muito a minha fé. Como mostrar para as pessoas da igreja que a ciência não invalida a nossa crença? Boa. Eu tenho algumas opiniões. Eu acho que é interessante levar cientistas na igreja para dar palestra. Eu estava fazendo com o Sérgio lá embaixo, quando eu me tornei adventista em Belo Horizonte, e Sérgio morou em Belo Horizonte, morou na Terra Santa. Né? 2 anos. Lindo. Não, eu morei lá, eu era criança, bem novinho. Não, pois viu? é, mas quando você trabalhou com o Dr. Rido... Ah, não, corrida eu passei lá uns 5, 6 meses com ele. 6 né? meses. E o que acontece? Siri canta na balaia, não é? E aí o que acontece? Eu falei com ele que eu era adventista lá da igreja do bairro Santa Inês. Ah. E quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha um programa na igreja chamado JA. Ah. E eu liguei para a Unicamp, na época ligar de Tiscar. E convidei Não, pra o Dr. UFMG, Riedel. né? Hã? Pra UFMG. Para o FMG. O que eu falei? Unicamp. Ah, não, o FMG. Para ele ir lá, e ele muito humildemente foi na igreja adventista, deu uma palestra de quase 2 horas lá, levou na época slide, e ele falou assim, Dr. Riedel, pô, eu trabalhei com ele fazendo telescópio, você tá entendendo? E eu levava ele lá para falar na igreja. Tem muitos cientistas que são da igreja, põe esse pessoal para falar, incentiva o pessoal a ler livros de ciência, essas coisas todas, e vá aos pouquinhos lembrando que o melhor argumento é o testemunho. E uma Boa. coisa não invalida a outra, galera, entendeu? E grande Bernardo Riedel, ele era físico, era professor de física na UFMG. Era, não é, né? Não, acho que agora já aposentou, Aposentou, viu? não, é que ele tá vivo. Ah, sim. É isso, exatamente. Ele tá vivo ainda, grande construtor de telescópio no Brasil. E, aliás, vou aproveitar que o Matheus te mandou pergunta, cara. Ele é de um podcast muito legal, eu tive lá, Minuto Jovem. Ele é de Manhuaçu, Minas Gerais. E ele tá vindo pra São Paulo, cara, e ele quer te bater um papo contigo, Igor. É possível, porque não? Então vamos marcar, cara. Porque ele pediu pra falar, cara, fala com o Igor, quero bater um papo com ele lá no Minuto Jovem e tal. Então, ó, Matheus, tô fazendo aqui o convite no ar aqui, ó, pro Igão, ó. É possível, Matheus. Aí, ó, vamos Basta lá. acreditar. Tudo é possível. Olha o Igor, cara. Cada vez que eu vejo aqui, ele citou uma parte da Bíblia. Tá vendo? Eu acho que ele tá se convertendo. Ah, pô, mas eu já te falei que quando eu era mais jovem, quando eu era, sei lá, criança barra um adolescente e tal, eu fui pra cacete a igreja, pô. Você falou. Eu ia também, viu, galera? Aliás, eu participava de todas as comemorações da Sexta-feira Santa, da Semana Santa, entendeu? Fazia lá, li muitas vezes na igreja em Viçosa, na matriz da cidade lá. Muitas vezes me chamavam para ler o evangelho. Esse que é o problema de virar ateu. Você perde os seus feriados. É verdade. Não faz sentido nenhum mais, né? O que o ateu tem de feriado? Todos os feriados são religiosos. Ele só vai ficar com 7 de setembro e acaba tá ferrado. Quem é ateu não pode comemorar. acreditar. Não, em sexta-feira da feriado. paixão você vai ter que trabalhar bonitinho. Não quer saber disso não. Bom, desculpa. eu trabalho bonitinho, não tô nem aí, pô. O João Oliveira mandou aqui, ó. Salve, salve família. Abraço, Igor. Bem parecido esse início aqui. Fiquei até a casa com o Gelias. Abraço, Igor, Serjão e Rodrigo. Pergunta sincera ao Rodrigo. O que acontece com a igreja e os ensinamentos bíblicos quando encontrarem vida fora do planeta Terra? Isso é até uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Pra mim, Porque a gente fala assim, né? Que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião
em algumas, Não, isso sim, claro, pode criar claro. uma confusão Vai gigantesca. dar uma confusão generalizada, com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for. Entendeu? Até lá, eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia. Eu acho que esse... A Bíblia não comprova e nem desprova. Nem desprova, exatamente. Ela não fala sobre isso. Jesus, o máximo que eu poderia dizer é que Jesus falou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do pai é o céu, Aí então você pode interpretar, você né? pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, fala dos principados, potestades, mas não fala, então não diz nada. Então na chutologia, não estou sendo nem bíblico, nem de ciência, na chutologia, poxa, Deus cria esse tanto de coisa que a gente viu aí para deixar vazio. Meio bronca mesmo, né? Mas é chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, né? Mas com certeza. Não, todas as religiões. Não ia dar todas. Não, problema. isso na ciência e todo mundo. Ia dar uma... Você entendeu? Seria incrível. Seria incrível. Menos para o... Mas a gente tem que achar eles, isso é importante. só não Eles ia- não podem achar nós. Só não ia dar bronca para o Bilu, o ET Bilu. O ET Bilu ia estar tudo beleza, já estão preparando. Se os caras encontrar nós, a gente sabe o que acontece, né, não, Sérgio? Opa, estamos ferrados. Tem uns vídeos aí agora, né, Jean? Uns vídeos e um áudio. Pô, família, obrigado aí por mandar vídeo, é muito mais legal. Fala galera do Flow, Rodrigo, Sacane, eu sou muito fã de vocês e minha pergunta vai para os dois. Sacane, já que você trabalha ali com petróleo, perfuração de petróleo ali, eu gostaria de saber se ainda é possível achar vida pré-histórica ali na Fossa das Marianas, ou mais profunda ainda, onde não se conhece. E gostaria de saber do Rodrigo também se ele já achou nas escavações dele algum osso de animal pré-histórico, né? Independente aí da idade que seja. Forte abraço. Valeu, cara. Aliás, essa parte de imposto de petróleo, assim, essa vida você acha fóssil, né? Aliás, são vários e vários fósseis que a gente acha hoje.